Olá! Governo recorre de suspensão de leilão de distribuidoras da Eletrobras. A PGR diz que Moro conduz o processo contra Lula com imparcialidade. E o dólar encerra a semana em queda de 0,86%, cotado a 3,85. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV nessa sexta-feira 13. A sexta-feira 13 e não é bem o dia das bruxas, mas o bicho tá pegando no nosso país, né? E também o Dia Internacional do Rock. Pois é, sexta-feira 13 de julho, tudo combinou. Rock, From Hell e aquela coisa toda. Obrigado pelo carinho da sua audiência, estamos iniciando o nosso Fato Brasil de hoje e trazendo assim as principais notícias do dia. Gostaria de dar um pedido de desculpas que ontem nós não conseguimos entrar no ar, porque a nossa operadora, a NET, que é responsável pela nossa internet, nossa e de todo o bairro de Pirituba e toda a região aqui, ficamos basicamente sem internet por horas, caiu tudo. A gente não conseguiu fazer o programa ontem e nem fazer mais nada. Essa que é a verdade. Ela voltou 10h30 da noite, aí já não dava mais tempo. E aí, por isso que a gente não fez o programa ontem, então peço desculpas para quem estava aguardando o programa ontem e agradecer a audiência mesmo assim, né? Então vamos então às notícias de hoje e tem muita coisa aí pra gente comentar, né? E tá frio, hein? Tá frio, hein? Você que tá em São Paulo tá sentindo. E vamos à primeira notícia de hoje, que o governo recorre de suspensão de leilão de distribuidoras da Eletrobras. Pois é, a gente tinha dado a notícia aí na quarta-feira que o leilão das distribuidoras da Eletrobras tinha sido suspenso. Pois é, e a Advocacia Geral da União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, apresentaram hoje, nessa sexta-feira, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, um pedido de derrubada da liminar que suspendeu o leilão de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras, a Companhia Boa Vista de Energia, Sociedade Anônima, a Companhia Energética de Alagoas, a Companhia Energética do Piauí e as Centrais Elétricas de Rondônia e a Companhia de Eletricidade do Acre e a Amazonas Distribuidora de Energia. A suspensão do leilão ela tinha sido determinada pela juíza Maria do Carmo Freitas Ribeiro, da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em resposta à ação dos associados dos empregados da Eletrobras, a AEEL, né? Que apontou falta de conclusão do processo licitatório, uma vez que ainda não há autorização legislativa para a venda das distribuidoras. No recurso entregue ao TRF2, a AGU contesta a interpretação e argumenta que a autorização já foi dada por diversos dispositivos legais, em diversas leis, como a 13.334 de 2016, a 2013, 98 de novo, 97, 95, e daqui a pouco tá pegando o Tratado de Tordesilhas também. É que eles gostam de voltar no tempo. Os órgãos federais destacam ainda que o Tribunal de Contas da União reconheceu recentemente que a legalidade do leilão do Acórdão número 1119 de 2018. Além disso, indicam que a manutenção da subsidiária sob o controle da Eletrobras colocará em risco a continuidade do fornecimento de energia elétrica no estado do Acre, de Alagoas, do Amazonas, do Piauí, de Rondônia, de Roraima, onde as empresas atuam, e acrescentam que haverá oneração excessiva dos consumidores locais. O que eu tenho para dizer sobre isso? Mentira. Então quer dizer que se não privatizar elas vão parar de funcionar? Ué, como assim? Não estou entendendo. E para onde vai o dinheiro das contas de energia elétrica que as pessoas pagam? Não tem dinheiro para manter? No Acre, que tem água pra caramba, com hidrelétricas e tudo mais. No Amazonas. Ali na região norte, gente, é água pra dedéu. Ali não falta água nem na seca. Nossa, aqui.
E vai dizer o quê? Que tá falindo? É isso? É por isso que vai privatizar? Eu sou contra a privatização de matriz energética. Eu acredito que a Eletrobras não deve ser privatizada. A gente pode até privatizar algumas outras empresas em outros segmentos. De repente, para o mercado é uma coisa boa, para o país também. Mas eu acho que eletricidade e água não tem que ser privatizado. É um negócio que é básico hoje para o funcionamento do país. Aí você vai privatizar isso aí e eu acredito que não vai trazer benefício, não. Tudo bem, eu posso morder a minha língua e estar falando errado. Na quarta-feira, a gente estava discutindo sobre estatização ou não, ou privatização. E algumas pessoas ficaram até exaltadas nos comentários. Eu gosto da opinião, eu gosto do debate, incentivo o debate entre as pessoas, mas eu não acho que a privatização da Eletrobras é uma coisa boa. E o governo está indo atrás, está fazendo a parte dele, está querendo privatizar. E o que eu acho errado é porque não há uma autorização legislativa, porque afinal a Eletrobras é um grande órgão público. E se é público, precisa da autorização de pelo menos os nossos representantes. Tudo bem que os nossos representantes, a maioria, eu não vou ser injusto, mas a maioria dos nossos representantes e nada é a mesma coisa. Né? Então a gente vai continuar acompanhando esse caso, que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Né? Exceto em São Paulo, que más línguas dizem que a água está acabando e o governo não está fazendo nada. Tá? Vamos então à próxima notícia aqui. Então, ó. Falar um pouco sobre a questão internacional, gente. A disputa comercial entre China e Estados Unidos pode beneficiar a soja brasileira. Vocês estão sabendo? Pois é, em resposta à sobretaxa imposta pelos Estados Unidos a produtos chineses, o país asiático anunciou medidas contra importações de produtos norte-americanos no último dia 6. A disputa comercial entre os dois gigantes já repercute na economia brasileira. Por exemplo, com o aumento da procura pela soja, os produtos mais taxados pela China. Então, os especialistas que foram ouvidos pela Agência Brasil, que é a nossa agência pública, apontam que essa queda de braço resulta numa política protecionista do governo Donald Trump. Pode favorecer alguns setores brasileiros a curto prazo, mas que em médio e longo prazo essa guerra pode representar retrocesso na economia global. Então a gente tem que ficar vendo. Lembra que eu falei aqui, eu falo em alguns programas que por que a gente acompanha o governo norte-americano? Porque tudo que esse Trump faz, tudo que o governo norte-americano faz, reflete diretamente na gente. Então não tem como a gente ficar fora disso, a gente tem que ficar em atenção. Num primeiro momento, é bom para a soja daqui, porque se não vai comprar soja lá, vai comprar soja aqui. Né? Mas a longo prazo pode realmente trazer uma recessão, o que é preocupante. Então a gente continua indo atrás disso daí. E o ministro, né, o nosso ministro das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes, né, do PSDB, ele considera ruim para o Brasil a disputa entre os Estados Unidos e a China. Justamente pegando essa ideia de que o país pode ter ganhos a curto prazo, mas médio e longo prazo a gente pode ter perdas. Mas eu vou tecer uma crítica a essa questão também. Eu acredito que o Brasil deveria andar com as próprias pernas. O que acontece é que o governo atual está praticamente, desculpem o termo, mas eu vou usá-lo, que é o termo de abrir as pernas para os Estados Unidos. Porque basicamente nós estamos entregando o que é nosso para empresas internacionais. E muitas delas com sedes no próprio Estados Unidos. E isso, o que acontece? Logo, se os Estados Unidos entrar numa crise por causa dessa política protecionista do Trump, nós vamos entrar bem porque nós estaremos atrelados ao governo americano e às políticas das empresas americanas, mesmo que indiretamente. E é por isso que o Aloysio Nunes está preocupado. Sabe quando você está lá no seu WhatsApp e você fala aquela bosta? Isso, desculpa, gente. Você fala aquela coisa errada. Aí você fala assim, putz, falei merda. Porque no caso do Aloysio Nunes, ele apoia, né, a privatização de tudo. Porque ele entrou para ser ministro da Relação Exterior para poder fazer com que o nosso país privatizasse mais. Para defender essa política que é defendida pelo nosso governo atual, o Temer, o PMDB e o PSDB, principalmente alguns outros partidos que são aliados. Tá? Hoje eu não quero discutir aqui lados e etc. Eu só estou dizendo que é a política do governo. Então ele entrou ali para isso. E aí o que acontece? Agora ele está falando assim, ó, como a gente abraçou demais os Americans, se os Americans se danar, nós dana também. Essa é que é a verdade.
Então fica aí a notícia sobre essa questão. E eu noticiei aqui na quarta-feira que o Temer tinha assinado e também já tinha sido divulgado no Diário Oficial, né, já tinha sido publicado no Diário Oficial, o novo Ministério da Segurança Pública, que eu teci algumas questões aqui, e o Jungmann, né, que é o ministro da Segurança Pública, ele quer todos os estados no sistema de boletins de ocorrência. Eu vou explicar isso daí. Então, o ministro da Segurança Pública vai intensificar a participação dos estados em um sistema nacional de boletins de ocorrência. Segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira pela pasta, até agora apenas 14 dos 27 estados da federação têm nas suas bases de dados no novo sistema. Alguns estados, como o Pará, o Amazonas e todos da região sul e sudeste, incluindo o Rio de Janeiro, que está sob intervenção na área de segurança pública, intervenção militar, desde fevereiro, estão entre as unidades federativas que não atualizam as informações da Base Nacional de Dados. A integração está prevista na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que eu também comentei aqui no programa, que entrou em vigor ontem. Né? E segundo o ministro, ontem, dia 12, e segundo o ministro Raul Jungmann, a partir de agora passa a ser obrigatória. Com isso, mandados de prisão em ficha de criminosos, por exemplo, passam a ser compartilhadas nacionalmente. Esse é o caminho de todas as nações do mundo que enfrentam o crime organizado, disse o ministro. E eu concordo. A gente precisa realmente... Eu até falei na quarta-feira aqui que é necessário que a gente faça uma união de todas as polícias e todos os sistemas integrados. Então é necessário que haja só um sistema que gerencie toda essa questão dos boletins de ocorrência, como a gente falou aqui, como está dito aqui... aliás, todas as informações sobre segurança pública, isso é muito importante. Então não é porque o governo está tomando a grande maioria das políticas do governo, por exemplo, eu não concordo, que eu também não posso dizer que eu discordo só por isso, só porque é o governo. Isso é verdade. Ele está falando, é realidade. E qual é a sua opinião sobre isso? Você também concorda comigo? Fala aí nos comentários do Facebook. Lembrando aí você, rapidamente, que se você não estiver vendo no Facebook, ou estiver vendo no Facebook, você também tem a opção de ver pelo site da WTV Brasil, que é o wtvbrasil.com.br, que está aí do lado. Se você estiver no site e você quer fazer seu comentário para ser lido ao vivo, assiste pela nossa fanpage, facebook.com/WTV Brasil, a nossa rede social. Manda a sua mensagem aí para mim, que eu quero ver e quero poder ler, mandar os abraços aí para você. Tá? Curte aí, compartilha, e a gente está sempre aqui aberto para todas as sugestões ou reclamações de vocês. Então, eu acredito que seja uma boa coisa, mas tem que acontecer. Se agora é obrigatório por lei, os estados vão ter que aderir e vai ter que acontecer. Só que não adianta só acontecer a unificação do sistema no SUSP, né, digamos assim, e o investimento ser desviado, e a gente começar a ver o que acontece, por exemplo, na saúde, que tem investimento, mas o investimento some. Será que realmente a criação desse ministério, será que realmente toda essa boa vontade do governo vai realmente resolver o problema de segurança pública? É isso que a gente deixa aqui. E vamos lá aqui, o Baltazar Adamastor Gutierrez, o nosso apresentador do Cinegrito, mandou um joinha aqui. Balta, abraço. A Andréa Castro, nossa, Andréa Castro, eu paro o programa, parem as máquinas. Andréa Castro e a Vitória também, que me assistem sempre, um beijo. Muito gostoso para toda a família Castro que me assiste, que me prestigia. Eu gosto muito de vocês. Inclusive, a gente precisa marcar um churrasco. Eu sempre falo isso aqui. E ela disse que ela e a Vitória estamos aqui de olho em você. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Isso é um carinho muito grande. E eu ponho muito valor nisso, sabe? Olha, se um dia a gente tiver aqui uma audiência enorme, como tem certas emissoras de televisão aí, com milhares de pessoas, sempre vou lembrar de vocês que sempre me acompanham, que prestigiam o trabalho da gente aqui na WTV Brasil. Muito obrigado. De verdade. Fico muito agradecido. O que vocês acham aí? Será que a segurança pública vai melhorar? Sei não, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Pois é. E, gente, São Paulo teve hoje, né, a menor temperatura do ano que foi registrada, 9,1 graus no Mirante de Santana. Santana é frio pra caramba. Eu nasci em Santana, no bairro de Santana aqui em São Paulo, né? Já nasci no gelo. Eu até gosto do frio, porque como eu sou gordinho, eu sou muito, assim, então eu sinto muito calor, por causa do meu tecido adiposo. Bonito, né? Hoje eu tô falando bem, né?
E desculpem até minha voz, estou um pouco cansado, é sexta-feira, né? Mas a gente tenta aqui, vamos levando o programa. E na madrugada de quinta para sexta, fez 9,1 graus. Gente, eu ando de ônibus à noite, porque eu saio tarde aqui do estúdio para ir embora para casa, uso o sistema noturno de ônibus da cidade. Um abraço também pro Pereira e pra Ju, que é o cobrador, que é o motorista e a cobradora do ônibus que eu pego. Um abraço para vocês e para todo mundo. E a Andréia Castro falou aqui, ó, segurança pública, o que é isso? Né? O que é isso, Andréia? E um abraço para todo mundo do sistema de ônibus aí, ao qual eu conheço e tal. E, gente, realmente, estava muito frio, gente. E eu não sou, assim, eu sou calorento, de verdade. Para eu pôr blusa tem que estar muito frio. E ontem eu queria pôr outra blusa, que eu não tinha para colocar. Então a ponta dos dedos estava ficando vermelha, no meu caso. Tanto frio que eu estava sentindo. Então realmente foi muito gelado. E aproveitando essa onda de ser gelado, vamos então acompanhar a nossa previsão do tempo para esse sábado, né, que já é uma prévia também para o domingo, para o final de semana. No Brasil inteiro, e também tem a previsão específica para você que mora na Grande São Paulo e para você que também me assiste do Rio de Janeiro. Então, vamos ver então a previsão do tempo e ficar sabendo se a gente vai continuar congelando aqui em São Paulo. Roda aí. A intensa massa polar sobre o sul do Brasil ainda provocou frio de quase 7 graus negativos em Urupema, no alto da Serra Catarinense. Mas várias cidades que tiveram temperaturas abaixo do 0 grau esta semana ficaram com o termômetro positivo nesta sexta. E isso indica que o frio está diminuindo no sul do Brasil e por várias áreas do centro-sul do país. Vamos ter um fim de semana com elevação nas temperaturas. As madrugadas vão ficar menos frias e as tardes mais quentinhas. Neste sábado, o sol aparece com força sob a influência do ar seco em grande parte do Brasil. Mas o friozinho da madrugada ainda pode provocar geada nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e Catarinense e há risco de nevoeiro ao amanhecer entre Curitiba, São Paulo, o Rio de Janeiro e o leste de Minas Gerais. Só há previsão de uma chuva leve e passageira na região de Campos, no norte do Rio, no litoral sul da Bahia e entre Maceió e Natal. As pancadas de chuva mais consistentes e com raios acontecem entre o norte do Maranhão, o Amapá, o Amazonas e Roraima. E apesar do tempo bastante aproveitável em praticamente todo o Brasil, atenção com a umidade relativa do ar. Na parte central do país, várias cidades poderão ter umidade abaixo de 30% à tarde. As mínimas previstas de 10 graus em Porto Alegre, 11 graus em São Paulo. A temperatura alcança 29 graus no Rio de Janeiro, máxima de 31 em Campo Grande e em Fortaleza. A intensa massa polar que cobriu o estado de São Paulo esta semana trouxe frio para a região e as temperaturas caíram um pouquinho mais nesta sexta-feira. A capital paulista registrou a madrugada mais fria do ano, com mínima de 9,1 graus pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Mas esse ar frio está se afastando da região e vamos ter um fim de semana com elevação das temperaturas mínimas e máximas. A Grande São Paulo começa o sábado com nevoeiro, por isso atenção com a visibilidade prejudicada nas estradas e nos aeroportos. Mas o sol aparece com força, predomina, o que ajuda as temperaturas a subirem à tarde. Na capital, a mínima é de 11, máxima de 26 graus. Guarulhos terá mínima de 10 e a temperatura pode chegar aos 27 graus. O ar seco predomina sobre todo o estado do Rio de Janeiro, o que vai garantir um fim de semana de sol forte. E além disso, as temperaturas estão em elevação. Só a previsão de uma chuva leve no norte fluminense. Nas outras áreas e no Grande Rio, o tempo fica aberto. Há risco de nevoeiro ao amanhecer na região metropolitana, mas depois o sol brilha forte. Na capital, a mínima é de 13, máxima de 29 graus. Em Niterói, mínima de 15, máxima prevista de 27 graus.
Pois é, né? Ou seja, a gente vai continuar com frio. Gente, você viu o que ela falou na previsão do tempo? Que fez menos 7 graus. Menos 7 graus no sul, lá em Santa Catarina, lá nas montanhas, lá, esqueci o nome aí. Agora me fugiu aqui, desculpa. Menos 7 graus, cara. É muito frio pro Brasil, cara. Nossa, o pessoal do sul... Bem que tem lugar que neva no sul, né? É gostoso, mas não é. É um frio... Eu fico... Esses dias eu saí à noite, né? Eu fui acompanhar uma amiga até o terminal no centro da cidade, o terminal Parque Dom Pedro. E tava um frio desse, né? Essas madrugadas estão sendo muito frias, né? Tanto que a última chegou a 9,1 graus no Mirante Santana. E eu vi aquele pessoal de rua dormindo. Nossa, aquilo me corta o coração. Eu fico imaginando, se eu tô dentro do ônibus, e o ônibus tá quente relativamente, porque tá tudo fechado, né? Tava sentindo frio, imagina quem tá dormindo na rua. Muita gente morre e tal. E, enfim, né? É complicado. Mandar um abraço aqui para André Castro mais uma vez. Pro Márcio Megias. Boa noite, satisfação em revê-lo. Satisfação em revê-lo, Megias. O Megias chegou mais tarde. Mas, Megias, tem que assistir até o final do programa. Não é porque o Megias, ele falou o seguinte, ele manda para mim o abraço e diz que eu não falo o nome dele no ar, mas porque ele manda o abraço e sai do programa. Tem que assistir inteiro, Megias. Pra ficar bem informado e ver o abraço. E a gente tem que marcar um rodízio de novo. Que o Megias, ele é do meu tamanho, assim, um pouco maior que eu, assim, na mesma estatura, digamos assim, na mesma gostosura, digamos assim. Nós que somos gordinhos. E a gente vai no rodízio pra deixar o gerente do rodízio com medo. Ele fica até triste, tipo assim, ó, liga outra churrasqueira. É isso aí, Megias. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, para todo mundo que tá me acompanhando. Também mandar um abraço aqui, ó, para o Edson Wilson Dias, que também tá me assistindo, que eu vi aqui que entrou. E todo mundo que tá me assistindo pela rede social e pelo site. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela companhia. Mandar também um beijo para minha mãe, que tá trabalhando agora à noite, também é noturno. Todo mundo aqui é vampirão nessa TV, meio vampiro. Todo mundo tem um pouco de vampirão que trabalha em televisão, sabe? Porque à noite é sempre melhor, né? Pra gente trabalhar aqui e tal. Ó, o Megias respondendo aqui, ó. Só chamar. Isso aí, Megias. Vamos marcar esse churrasco aí. E vamos voltar aqui para as notícias sérias, porque a gente ainda tem coisas para comentar aqui no programa. E vamos lá então, ó. O dólar encerra a semana em queda de 0,86%, cotado a R$ 3,85. Pois é, o dólar fechou o último pregão da semana, que foi hoje, em queda. A moeda norte-americana caiu 0,86%, cotada em 3,85 na venda. Nessa semana, o Banco Central não atuou em leilões extraordinários das swaps cambiais, que é a venda futura da moeda norte-americana. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, fechou o dia de hoje em alta de 0,97%, com 76.594 pontos. A semana acaba com um saldo positivo na Bovespa, com uma alta acumulada de 2%, mas a gente tem muito que recuperar da nossa economia. É que o governo, ele sempre noticia, nossa, melhorou, mas ainda está muito longe, mas muito longe ainda de estar bom, entendeu? De verdade, de estar, na verdade, no zero. Nós estamos ainda no negativo na nossa economia, e isso é preocupante, porque faz muito tempo, desde 2015, que nós estamos nessa crise, e ela é política, né? E essa crise política, ela acaba se alastrando para a economia, né? Claro que tem gente que põe a culpa em tudo, né? Colocar a culpa até em gente que morreu, assim, enfim. Mas a gente continua acompanhando. O dólar está um pouco mais barato do que estava ontem, mas ainda está muito alto, 3,85. E nós, aqui da WTV, a gente sente isso, porque muito dos serviços que são necessários para que você esteja assistindo com qualidade de Fato Brasil são pagos em dólar. Ou seja, gente, ó... É isso. E claro, o dólar subindo, sobe tudo, porque a gente também depende muito de exportação. Então acaba sendo complicada essa situação. E olha só a notícia aqui, essa foi a notícia que eu escolhi para a gente poder encerrar o programa de hoje, né? Que eu vou fazer o meu comentário. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, afirmou o seguinte, diz que Moro conduz o processo contra Lula com imparcialidade. Calma, eu vou ler a notícia e aí eu vou comentar. A Procuradoria-Geral da República, que é a PGR, enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, se manifestando contra o pedido de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito para julgar a ação penal relacionada ao sítio de Atibaia.
Para a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, o juiz tem sido imparcial em todo o processo. No parecer da PGR, afirmou que todas as teses de nulidade apresentadas pela defesa do ex-presidente já foram julgadas improcedentes pelas instâncias inferiores à Justiça e mostram um mero inconformismo com as decisões de Moro. Assim, inviável a declaração da nulidade de todos os atos praticados no curso da ação penal processada e julgada pelo Juízo Criminal Federal de Curitiba, que se manteve imparcial durante a marcha processual, afirmou a Procuradoria. E na ação penal, né, que ela é presidida por Moro, né, Lula é acusado novamente, né, pelo Ministério Público Federal de receber vantagens indevidas e reformas realizadas no sítio de Santa Bárbara, em Atibaia, frequentado pela família do ex-presidente. No laudo elaborado pela Polícia Federal em 2016, vocês devem lembrar daquele PowerPoint, sobre o sítio de Atibaia, os peritos citam obras feitas realizadas, entre elas de uma cozinha avaliada em R$250 mil, e a estimativa é de que tenha sido gasto um valor cerca de R$1,7 milhão somando a compra do sítio, 1,1 milhão, e a reforma 544,8 mil. A defesa de Lula sustenta que o ex-presidente não é o proprietário do sítio. É o mesmo caso do triplex, né? Assim, o triplex falaram que era milhões ali, não tinha nada do que falaram que tinham feito, assim. Não pagava aquilo tudo no triplex, não, mas tudo bem. Agora, em relação ao mérito do juiz, eu vou deixar que a justiça mesmo faça o seu julgamento, porque afinal não é a minha parte aqui. A minha parte de comentar essa questão o Megias está falando aqui, ó. Na época do presidente Lula, lembro que o dólar era 2,50. Mas, Megias, tem gente que prefere agora. Agora tá bom. Né? É melhor agora. Nossa, não quer dizer que o vidro é petista? Vai se catar, não sou petista. A questão toda é que a gente tem que ser sincero, tem que ser realista. Na época do governo do Lula, as coisas estavam melhores na economia, com certeza, né? E ainda tem gente que fala que enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas em relação à imparcialidade do Moro, gente, sinceramente, sabe, não ele como magistrado, eu não quero discutir aqui, porque nem devo discutir aqui capacidade de um magistrado poder julgar ou deixar de julgar, pelo seu conhecimento, pelo seu mérito, sabe? Isso está fora de cogitação, não é isso que eu quero dizer. O que eu digo é que é muito estranho um juiz julgar o ex-presidente Lula, sendo que esse juiz tira foto com todo o pessoal que é contra o Lula. Todos os políticos grandes do PSDB e do PMDB que tem fotos e frequenta movimentos, faz o social, foi convidado para prêmios de revistas que são declaradamente revistas voltadas mais para o público que apoia o governo atual ou que apoia o tipo de governo e que geralmente se coloca contra o tipo de governo de esquerda que o Lula fez. Embora eu não considere o governo Lula muito de esquerda não, viu? Eu acho que foi uma meia mussarela, meia calabresa. Então, eu só acho, no mínimo, suspeito o juiz Sérgio Moro aparecer com tantas celebridades políticas e aparecer tanto no meio político e informações que eram sigilosas do processo vazarem antes da hora. Não que eu tenha falado que tenha sido ele, mas era no tribunal que ele chefiava, né, e tal. Então, tem coisa muito estranha. Então, no mínimo, pela estranheza dessas situações, eu acredito que a gente deveria trocar o juiz. Sim, botar realmente um juiz que não tenha suspeita de parcialidade. Eu lembro que eu comentei isso na quarta-feira e me chamaram de petista. Mas eu digo a mesma coisa sobre o desembargador que mandou soltar o Lula, que é totalmente parcial, porque ele era ex-militante do PT. Então eu não acho certo nem para um lado e nem para o outro. A justiça ela tem que ser cega e ela tem que ser para todos. Por que o caso do Lula foi mais rápido do que o caso de um cidadão comum? Ah, porque é importante? Não, acho que não tem isso não. Para mim ficou muito claro que o que as pessoas, politicamente esse processo, não que o juiz esteja fazendo isso, não estou acusando ninguém, mas politicamente é uma gama de politicagem que envolve todos os acontecimentos nesse processo que queria unicamente tirar o ex-presidente Lula das eleições. E não julgar para ver se realmente ele... Tanto que até hoje eu não vi prova do triplex que é dele. Eu não vi, eu tentei ler o processo inteiro. É uma linguagem muito difícil, mas eu fui atrás lá para ver cadê as provas. Eu ouvi muitos comentaristas e muitos juristas, né, pessoas especializadas, advogados e tal, que eu conheço, que não acharam mérito
acharam apenas convicção, como foi o mesmo aquele PowerPoint do Ministério Público, não é? Então, o que eu acredito é que sim, se o Lula roubou, ele tem que ser preso, tem que permanecer. Assim como se o Aécio ou qualquer outro político, sendo direita, esquerda, acima, baixo, médio, se roubou o povo, tem que pagar, tem que ser preso e devolver o dinheiro e apodrecer na cadeia. Só que a gente tem que provar. Porque pensa, se a gente prende qualquer um, seja lá quem for, sem prova, abre precedente para prender você e eu, sem prova também. Vocês entenderam? Qual que é a minha relutância com isso? E vamos falar a verdade, com todo respeito ao senhor Sérgio Moro, só tem o Sérgio Moro de juiz no país? Será que não tem outro juiz que possa julgar? Só em Curitiba pode julgar? Ah, que o caso está em Curitiba, tá, mas e aí? Não é tudo ligado? A justiça não atua no país inteiro? Se tem suspeita, por uma questão ética, deveria-se, pelo menos, trocar o juiz. Eu acho. Não por um juiz que vai beneficiar o Lula, um que seja partidário, por um juiz realmente imparcial. Deveria-se fazer uma consulta da vida anterior até o cara, um pouco anterior, para ver se ele teve... Eu acho que o juiz que vai fazer julgamento de processo político não deveria ter o pé na política em nada. Nem na rede social. Essa que é a minha verdade. Essa que é a minha opinião. Você é contra mim? Beleza. Eu respeito sua opinião. Mas eu acho que tem que ser desse jeito. E ó, o Márcio Medina está falando aqui, ó, porque nenhuma causa do PMDB não é julgada com o mesmo fervor que a velocidade do ex-presidente Lula. Fica essa questão. Não precisa ser petista para fazer essa pergunta. Entendeu? Por que a justiça foi tão rápida com ele e com os outros que fizeram pior? A gente tem suspeita de políticos do PSDB que roubaram muito mais do que daquele triplex, digamos assim, o valor, e que estão soltos aí que vão ser candidatos. Entendeu? Então fica aqui a minha crítica. Eu vou encerrar essa sexta-feira com essa crítica, pra gente pensar, pra gente ver até onde vai isso daí. Vamos ver se o Lula vai ser condenado mais uma vez. Vamos ver se vão achar a prova, porque eu acho que, sinceramente, gente, eu gostaria de acreditar na justiça brasileira, mas eu não acredito mais. Não por causa do Lula, já faz tempo que eu não acredito. Sabe por quê? Porque se você consegue pagar um bom advogado, de repente você consegue algo que uma pessoa que não tem onde cair morta, que é processada, vai usar o advogado do Estado, às vezes não consegue. Eu acho que a gente tem que, começando com o Supremo. Na minha opinião, eu acho que nós tínhamos que eleger os juízes do Supremo. Mas não pelo mesmo processo político que a gente elege presidente, deputado. Tinha que ter um outro processo onde a gente poderia, no mínimo, eleger os juízes. Ou então os juízes distritais, e esses elegeriam os do Supremo. Eu acho que botar juiz do Supremo, o presidente botar o juiz do Supremo, eu não acho legal. Sei lá, minha opinião, talvez eu esteja errado. Não estou dizendo que é a única coisa certa, mas a maneira que eu vejo é muito parcial. Acaba tendo... eu não acho a nossa justiça imparcial, no geral. Com todo o respeito aos nobres juízes, às vossas excelências. Não estou criticando aqui a capacidade ou mesmo a autoridade. Eu só acho que é muita burocracia, pouca transparência, e uma justiça que, na minha opinião, não é cega. Com todo o respeito. A gente vai continuar cumprindo a decisão judicial, seja lá como for. Não estou aqui pregando a gente não cumprir decisão, mas, na minha opinião, há que se ter uma reforma judicial urgente no nosso país, assim como uma reforma política, e não capitaneada por este presidente que está em exercício. E assim eu vou ficando com o Fato Brasil. Obrigado pela audiência, pela paciência, um beijo, um abraço, um cheiro e tudo que a gente tem direito nessa sexta-feira. E agora eu vou para minha casa descansar. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Tchau, pessoal, e até amanhã. Amanhã não, desculpa, hoje é sexta-feira. Até segunda-feira com mais uma edição do Fato Brasil. Obrigado, pessoal. Tchau.